Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedendo por mim. Nós estamos já no tempo do Advento, o que quer dizer que se aproxima o Natal. Estamos aí há poucos dias. Né? O Natal já aparece, digamos assim, no nosso horizonte. Né? Falar de Natal não é falar de uma coisa distante, é falar de algo próximo. E, embora todos nós certamente conhecemos bem a história do Natal, os episódios relacionados a essa data tão central na vida cristã, e talvez a gente ainda não esteja bem preparado para viver essa celebração. E isso é importante, né? A gente ter esse desejo de viver bem a data. Não se trata de viver bem o Natal, não se trata simplesmente de fazer festa, mas se trata, sobretudo, de a festa. Por que existe a festa? Para, de alguma forma, nos incentivar a mergulhar no mistério, nos incentivar a penetrar no seu sentido, na razão de ser. E nesse sentido, a gente vai conseguir isso se a gente se empenhar, se a gente buscar, se a gente quiser viver o Natal. Se nós pusermos na nossa mente e no nosso coração, nossa alma, esse desejo de querer aproveitar bem, de viver realmente essa festa de uma forma cristã. E aqui é importante dizer isso, né? Viver de uma forma cristã, porque viver o Natal todo mundo vive, acho que até na China o pessoal vive o Natal, né? Deve ter os pinheirinhos lá e tudo, Papai Noel, eles não sabem o que é essas coisas, mas eles vivem o Natal, né? Então, até ateu vive o Natal. Mas a gente não pode viver o Natal do modo que os outros vivem. Para nós, o Natal é a vinda de Deus à Terra. Isso tem um significado especialíssimo, portanto, não pode ser uma festa, uma data a mais, de alguma forma deve nos ajudar. Será que eu estou me preparando para isso? Vamos aproveitar o recolhimento de hoje exatamente nesse sentido, para tentar nos prepararmos para viver bem o Natal. E uma primeira coisa que a gente pode fazer nesse sentido, dentre muitas que a gente pode fazer, é voltar a reviver um pouco a própria história do Natal, né? Recordar um pouco. Claro que, como eu dizia no princípio, todos conhecemos bem a história, mas o fato é que voltar a meditar, voltar a refletir, nos ajuda a reviver, nos ajuda a tirar alguma luz, alguma ideia, algum propósito, algum sentimento, algum afeto, algum estímulo. Nesse sentido, sempre nos convém. É algo humano recontar as mesmas histórias, sobretudo quando a gente vai ficando mais velhinho, né? Vocês devem conhecer aqueles velhinhos que ficam contando as mesmas histórias uma e outra vez, né? Daquela vez que não sei o que, daquele tal, né? Vocês já se perguntaram por que os velhinhos ficam contando as mesmas histórias, como se nunca tivessem contado? E quanto mais contam, contam uma vez, já perde o interesse. Não, quanto mais conta, mais se emociona, né? Mais gosta de contar a história. Não que o pessoal tira tanta energia e tanto entusiasmo para contar as mesmas histórias de sempre. Mas olha, por uma razão muito simples, porque as pessoas contam histórias boas da sua juventude, boas recordações,
e quando contam, revivem. Né? Enquanto a pessoa está contando, porque conta para alguém, pelo menos na cabeça do sujeito, é a primeira vez que ele está contando para aquela pessoa. Então, ele conta com um ar de novidade. E como tem um ar de novidade, ele mesmo volta a viver e a se emocionar, e contando os detalhes, e isso e aquilo. E faz muito bem para aquelas pessoas, as pessoas ficam contentes, ficam alegres, felizes. Pois isso a gente pode aplicar também ao próprio Evangelho, à própria história do Natal, que, como eu dizia, nós conhecemos, mas a gente volta uma e outra vez, não simplesmente para conhecer uma ideia nova, porque a gente já conhece, mas para reviver. Isso sim, né? Procurar penetrar com a nossa inteligência, com a nossa imaginação e reviver. E esse reviver toca o nosso coração, né? Quando a gente tem a experiência de algo, não é a mesma coisa você ler no jornal que teve um acidente de moto, não sei aonde, você nem dá bola, porque acidente de moto tem toda hora, né? Mas se você, por exemplo, saindo aqui do recolhimento e vai pegar o ônibus, né? E aí, de repente, justo na sua frente, cai um motoqueiro, né? Aquilo vai causar uma impressão muito grande. Nossa! E você vai chegar em casa e vai contar, e cai um motoqueiro e tal. Qual que é a diferença entre ler no jornal e ver presencialmente? É toda a diferença. Né? Toda a diferença a gente vê com os nossos próprios olhos. Até a coisa mais simples do mundo. Hoje de manhã, estava indo celebrar a missa, tinha uma batida policial. Né? Será que o pessoal vai fazer o bafômetro? Porque eu já tinha celebrado uma missa, ia celebrar outra. Né? Eu nem sei, na verdade, se o bafômetro pega a missa. Você não pode, eu acho que não pode ter nada de álcool, né? Mas bem, estava lá na fila, funilando e tal. E aí, de repente, quando eu passei, o guarda levantou a mão assim. Bom dia, seu padre. E aí eu passei. Não foi para parar, foi só para dar o bom dia, né? Então, mas bem, às vezes uma coisa tão simples quanto isso, uma batida policial. Nossa, cara, você não sabe o que aconteceu. Hoje eu passei uma batida policial. Sim, passei uma batida policial, não é nada do outro mundo, né? Mas o fato é esse, quando a gente tem a experiência das coisas, aquilo nos toca muito mais, nos impressiona muito mais. E a gente tenta fazer isso também com as histórias do Natal. Do Natal e do Evangelho. Então, por isso, vamos começar revendo um pouquinho, dando talvez um pouco de colorido, tentando imaginar, tentando penetrar essa história para que traga frutos na nossa alma. Ao meditar a história do Natal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar mergulhar um pouco no contexto do Natal. Ou no contexto de Israel, no momento em que Cristo nasce. E o fato é que, naquela época, havia uma grande expectativa da vinda do Messias. Porque o Messias tinha sido muito anunciado. A Bíblia fala muito do Messias, da vinda do Salvador. Então, os judeus estavam na expectativa da vinda de alguém igual, alguém especial. Né? Sabiam que era... Bem, falavam uma série de coisas. Um rei filho de Davi, um profeta como Moisés que vê a Deus face a face, alguém cujo reinado não terá fim, uma série de coisas vão sendo anunciadas, e o povo de Israel está na expectativa, vai vir o Messias. Vai vir o Messias. E a gente pode pensar que na época de Cristo a expectativa seria ainda maior, porque eles estão vivendo um período de dominação estrangeira que para eles é profundamente humilhante. Né? Você tem um exército de ocupação no teu país, não é você que manda. Ninguém gosta de estar sob a bota do outro, né? E o Messias, ele vinha exatamente, bem, na mente deles, viria como um caudilho, como um líder, como alguém que libertaria e que conduziria Israel ao seu máximo esplendor, à sua máxima glória. Então havia todo, naquela época e já antes, havia todo um falar de Cristo, falar do Messias, falar do ungido, muito grande. E todo judeu, seja o judeu que vivia em Israel, seja os judeus que viviam fora, porque os judeus tinham se espalhado por toda parte, tinha judeu em tudo que era lugar, né? Tinha judeu em Roma, tinha judeu em Egito, tinha judeu na Grécia, tinha judeu em toda parte.
como hoje, né? Tem judeu em todo lugar. E todos os judeus ouviam falar do Messias. E a gente pode pensar exatamente isso, né? Havia uma grande expectativa, né? Não havia judeu que não tinha pensado nisso, não estivesse pendente disso, né? Então, esse um pouco era o contexto, esse um pouco era a expectativa que havia, né? Agora, quando de fato as coisas começam, durante muito tempo ficou só o anúncio, né? É como na campanha política de 89, que tinha lá durante vários meses o anúncio do marronzinho, né? Só tinha assim a letra de marronzinho, aguarde, ele vai falar. Nunca falava, né? Mas ficava só o anúncio de que um dia ele falaria. E aí passaram meses e um dia ele falou. Falou uma vez só e não fez nenhum voto. Mas então havia essa expectativa da vinda de Cristo. Quando de fato as coisas começaram a acontecer? E quando saiu da simples promessa e começou a se materializar num fato. Eu penso que antes do próprio anúncio do anjo a Nossa Senhora, alguém está dizendo, foi quando o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora. Dá para dizer que foi antes ainda, né? Foi no momento em que Deus chamou o anjo Gabriel. No momento em que Deus disse, Gabriel, dá um chego aqui, vamos conversar um pouquinho, né? E aí Deus chamou Gabriel e diz, olha, é o seguinte, eu vou me encarnar e eu quero que você vá. Tá vendo lá aquela mulher que vive em Nazaré, jovenzinha, não sei o quê. Então, vai lá e diz que eu vou ser filho dela. Né? Eu vou me encarnar por obra do Espírito Santo e que eu vou, se ela aceitar, né, quero contar com a liberdade dela, se ela aceitar, eu mesmo vou me encarnar. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, né? A gente pode imaginar a cara de susto do arcanjo Gabriel. Se é que anjo tem cara, não sei. Na verdade, eu não sei como é que funciona esse negócio, né? Mas dá para imaginar o susto do Gabriel, do arcanjo Gabriel, São Gabriel, né? E aqui também é interessante a gente pensar o seguinte: São Gabriel, quando ficou sabendo disso, certamente se assustou imensamente, né? Não tem dúvida. E aqui até é interessante a gente comparar com a nossa própria situação. Porque hoje em dia a gente diz, Deus se encarnou. E essa notícia para nós é tão impactante quanto dizer, meu primo foi para a praia. Não tem maior. Ninguém fica impressionado com isso. Deus se encarnou, legal, né? Legal. E por que a gente talvez tenha dificuldade de perceber a grandiosidade dessa notícia, da encarnação do próprio Deus? Pois olha, por um lado, porque a gente desconhece o próprio Deus. Quem de vocês viu a Deus? Não então, ninguém viu, né? Nenhum de nós viu a Deus, nenhum de nós conhece a Deus. Portanto, a gente não tem ideia do significado da encarnação de Deus. Agora, os anjos veem a Deus. De fato, Jesus, numa das passagens do Evangelho, falando das criancinhas, né, para a gente não desprezar as criancinhas, e dizer, porque não desprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então, os anjos no céu contemplam a Deus, eles veem a Deus, eles veem aquilo que a gente não vê. Nós não vemos a Deus, os anjos veem a Deus. E exatamente por isso, nós não vemos, a gente não é capaz de entender o que realmente aconteceu, a grandeza desse fato, mas os anjos são capazes de perceber a grandeza do fato. São capazes de perceber o significado de que esse Deus, cuja contemplação é a vida dos anjos, né? A contemplação de Deus é o que alimenta os anjos,
é a razão do seu existir, a sua alegria, a sua plenitude, a sua felicidade. E os anjos veem essa grandeza, essa infinitude, esse poder imensa, esse poder imenso de Deus. E ele tem consciência que, a partir do momento em que Cristo falou que ia se encarnar, tudo isso não é que ia desaparecer, mas ia ficar oculto. Ia ficar como que oculto. Então, alguém que tem uma majestade imensa, infinita, e de repente tudo isso desaparece. É como, não sei, sempre qualquer comparação que a gente faça com Deus sempre é limitada, mas Deus é a pessoa mais importante do universo. A gente pode pensar aqui na Terra, quem é a pessoa assim mais poderosa? O presidente dos Estados Unidos é o país mais poderoso, quem governa os Estados Unidos é o homem mais poderoso. É como se o presidente dos Estados Unidos dissesse: eu vou passar uma semana vivendo como um mendigo embaixo do minhocão. Né? Seria uma coisa chocante. Né? Está vivendo como um mendigo embaixo do minhocão e ninguém sabe. Ninguém sabe que é. Então não vai dar emissora nenhuma, ninguém dá bola e ele está pedindo esmola. Né? Ninguém sabe isso. Então, algo semelhante foi o que fez Cristo. Né? Sendo o Deus Todo-Poderoso do universo, de repente, algo parecido não, algo muito mais impressionante, né? Porque a grandeza de Deus é infinitamente superior à do presidente dos Estados Unidos. E de repente tudo isso desaparece e vira um ser humano comum, normal, corrente, e que vive uma vida muito simples, né? Sobretudo nos seus primeiros anos. Então aquilo tudo como que desaparece. Então a gente pode imaginar essa parte do nosso esforço por aproveitar o bem Natal poderia ser tentar imaginar o sentimento do anjo Gabriel para participar, né? Porque a reação dele foi a correta. A nossa reação que é incorreta. A gente não se impressionar com um fato tão grande não é razoável. E ao contrário, São Gabriel ficou profundamente impressionado. Ele ficou profundamente impressionado porque tinha que ficar impressionado. Realmente, diante desse fato, não tinha. Então, pode servir de luz para que a gente também aproveite mais, aprofunde mais nesse mistério. Ao mesmo tempo, a gente medita e aprofunda um pouco no mistério da encarnação e percebendo essa grandeza da realidade. E aí, a partir daí, a gente começa a entender o porquê de Nossa Senhora, o porquê de toda a sua perfeição, o porquê de toda a sua santidade, o porquê de ser imaculada, todos os dons, todas as graças, tudo que Nossa Senhora recebeu, é em razão de ser mãe de Deus. Por ser mãe de Deus, é que todo o resto acontece. E o fato é que, de fato, a gente percebe a simples missão de, durante 9 meses, ser a casa de Deus, a gente pode dizer assim, né? Durante 9 meses, Nossa Senhora foi a casa de Deus. Ali Nossa Senhora morou. Ali Deus morou. Já é suficiente para a gente pensar que realmente, sendo a casa de Deus, como nós não vamos preparar com a maior dignidade possível essa casa, né? Com todo o cuidado, com toda a perfeição, com toda a beleza, com toda a pureza. Não pode haver nenhum resquício de mal, de imperfeição, de pecado nessa casa, porque Deus não pode estar tão próximo do pecado. Né? Deus não pode habitar numa casa suja, corrompida. E é por isso que Nossa Senhora recebeu todos os seus dons, todas as suas graças, exatamente em razão da missão que Deus lhe deu.
E quando de fato São Gabriel chega ao local onde está Nossa Senhora, a primeira frase que ele diz confirma essa verdade. São Lucas comenta: entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É interessante que o anjo faz referência ao fato de ela ser cheia de graça. Ele poderia ter dito muitas outras coisas. Bom dia, minha boa senhora, amável donzela, querida amiga. Não sei, tem tantas formas de você falar algo, né? Evidentemente, você vai falar algo cativante, algo que mostre a cordialidade. E São Gabriel escolhe essa expressão, cheia de graça. Cheia de graça. Porque faz referência exatamente a esse dom grandioso de Deus, magnânimo, que Deus concedeu a ela. E São Lucas continua dizendo: perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar em que significaria semelhante saudação. Né? O que quer dizer isso? Ela não entendeu. De fato, a gente, num primeiro momento, uma pessoa desavisada, desatenta, não entende. Ave cheia de graça, o Senhor, o que quer dizer isso? Ela mesma não entendeu. E o anjo começa a esclarecer: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. É como se o anjo dissesse assim: Deus, lá do alto dos céus, olhou aqui para baixo na terra, contemplou todas as mulheres e o seu olhar pousou sobre ti, né? Como sendo especial entre todas. De todas as mulheres que ele viu, você foi a que mais agradou, né? Encontraste graça diante de Deus. E aí ele diz ainda: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. São Gabriel aqui começa a revelar algo grande, né? Ela começa a intuir que isso está relacionado à vinda do Messias, e porque fala, né? Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ela sabe que quem vai ter o trono de Davi é o Messias, reinará eternamente. Ela percebe isso, por isso ela se pergunta, se questiona, mas como que vai acontecer isso, né? Já que ela não está casada. E aí o anjo explica: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Já pararam para meditar nessas palavras, o significado delas? Né? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que exatamente significa isso? Vocês sabem? Pois olha, não tem resposta para isso. Não sabemos o que isso significa. Isso simplesmente quer dizer o seguinte: é um mistério. É um mistério. O Espírito Santo, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A sombra é um sinal do mistério. O mistério sempre ele é obscuro, não é transparente, você não consegue enxergar as coisas com clareza. Essa sombra que não deixa ver o que realmente acontece, não deixa perceber realmente a verdade. Então, a encarnação se produz para nós de uma forma misteriosa, a gente não compreende, a gente não é capaz de explicar, mas bem, independentemente disso, independentemente de que a gente saiba ou não explicar, a gente sabe que é feito pelo poder de Deus. Não importa se eu sei explicar ou não, o que importa é que é fruto da atuação de Deus. A gente pode imaginar também, a partir desse momento, né, se já havia aquela expectativa, a partir desse momento, a expectativa de Nossa Senhora atingiu o ápice. Ela já tinha essa expectativa da vinda do Messias, do Cristo,
e a partir de agora ela pensa na vida, né, em que ela vai ser mãe do Senhor. Vai ser mãe, qualquer maternidade sempre é vivida com grande expectativa, e muito mais numa circunstância tão especial quanto essa. Então, Nossa Senhora se prepare, a gente pode imaginar toda a preparação daqueles meses que antecederam o nascimento de Jesus. Só que, apesar de toda a preparação, aconteceu algo que eles não podiam imaginar, não podiam prever. O imperador César Augusto, ele decretou um recenseamento, então cada um teve que ir para a sua cidade, para a cidade de origem da sua família. Então eles tiveram que sair do norte e para o sul. E de São Lucas, estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, o enfaixou e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Novamente aqui, né? Bem, esse já é o momento específico do Natal, quando Jesus realmente nasce, e é importante, é conveniente para nós olharmos para Belém, olharmos para o presépio, olharmos para a manjedoura, olharmos para a Sagrada Família naquela situação tão simples, para tirarmos luzes, aprendizados. Em concreto, o que te chama mais a atenção desse episódio? A gente poderia certamente falar muitas coisas, mas não há dúvida que se algo chama a atenção, é a forma como Jesus vive, seja a humildade, seja a pobreza. Né? A humildade já dizia antes, o fato desse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão cheio de glória, fazer tudo isso desaparecer. Exatamente o contrário do que a gente costuma fazer. A gente às vezes acerta, faz uma coisa certa, já quer chamar atenção para aquilo, já quer dizer, olha como eu filho tem isso, olha esse valor, olha esse talento que eu tenho, quer mostrar para todo mundo. Né? Isso às vezes em razão de uma coisa ínfima, minúscula. E Deus o contrário, Deus tendo uma glória infinita, poderia ser contemplada por toda a terra, o que ele faz é exatamente o contrário, ele esconde isso. Então, para nós já tem aqui um grande exemplo de humildade. E depois também de pobreza, porque ele é o dono de tudo, Deus é o dono de tudo. E poderia ter escolhido nascer num palácio, poderia ter escolhido contar com todas as facilidades, todas as comodidades, poderia ter escolhido nascer numa época mais confortável, mas não, se desprendeu de tudo e quis nascer como nasceu, no lugar onde nasceu, sem fama, sem glória, sem comodidade, sem riquezas, de uma forma oculta. Pouquíssimos ficaram sabendo do que aconteceu naquela noite, e em compensação, foi uma noite tão especial, a noite em que Deus veio até nós. Quem soube? Quem soube disso? São José, Nossa Senhora, os pastores que foram avisados pelo anjo, e provavelmente ninguém mais. Pelo menos o Evangelho não comenta de outras pessoas. Então, é muito chamativo a humildade, a pobreza de Cristo, e para nós é tão importante, porque nós somos exatamente o contrário, nós somos orgulhosos, e temos o coração posto nas riquezas, nos bens. Muitas vezes queremos a segurança e o conforto que esses bens nos proporcionam. Então, Jesus dá exatamente o exemplo contrário, de mostrar, olha, essas coisas são secundárias, eu posso vir ao mundo sem me preocupar com isso, e não acontece nada. Eu sou Deus e não acontece nada. Vir ao mundo sem todas essas facilidades, essas comodidades. Vamos, por isso, seguir dando voltas, né? Cada um por sua conta, mas procurando tirar fruto, aprendizado, desse episódio único da história humana, desse episódio que mudou a história humana. O mundo nunca mais foi o mesmo. A partir do momento em que Jesus veio, mudou tudo. Então, convém que a gente medite, que a gente reflita, que a gente aprofunde,
que a gente tire coisas para a nossa vida. Vamos terminar pedindo aqui a intercessão de Nossa Senhora para que esse Natal seja um Natal especial, para que seja um Natal, sobretudo, espiritual. Existe a parte humana, de celebração, de presente, de reunir as pessoas que a gente gosta, mas vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a focar, sobretudo, no espiritual, porque é isso que é. Mas é uma festa espiritual e que, portanto, deve produzir em nós bons frutos de uma maior união com o próprio Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Agradeço a misericórdia de Deus, que enviou seu próprio Filho, encarnado no seio de Maria Santíssima, para ser o nosso Salvador. Toda a vida de Jesus, Deus feito homem, é um exemplo para nós. Tenho o desejo de aprofundar no mistério do Natal para entender, como dizia São José Maria, as lições que Jesus nos dá desde menino, desde recém-nascido, desde que seus olhos se abriram para esta bendita terra dos homens. Compreendo que todas as virtudes que Jesus vive desde que nasce, a humildade, o desprendimento, a simplicidade, a obediência à vontade do Pai, são chamadas que o Senhor nos dirige para sairmos do nosso egoísmo, do nosso comodismo. Quando São João fala da vinda de Cristo, diz que a todos os que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Dou graças a Deus pelo dom da filiação divina. Relaciono-me com Deus como um Pai cheio de amor misericordioso, que merece todo o meu amor. Sabendo-me amado por Deus como Pai, encaro com esperança a possibilidade que tenho de mudar, de ser melhor. Compreendo que, por grandes que sejam os meus defeitos, a graça de Deus pode criar em mim um novo homem. Tenho a humildade de recomeçar de novo, depois de cada falha, sem pessimismo, com a esperança de um filho que se sente seguro porque é ajudado e acompanhado por seu pai. No meio das oscilações e vicissitudes da vida, mantenho inabalável a fé na providência
convencido de que Deus faz correr tudo para o bem daqueles que o amam? Aceito a vontade de Deus, meu Pai, ainda que me custe compreendê-la. Procuro espelhar-me no exemplo de abandono em Deus de Nossa Senhora e de São José, cheios de serenidade no meio das dificuldades que cercaram o nascimento de Jesus. Lembro-me de que Cristo disse: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Procuro ser interiormente simples e humilde como uma criança que se sabe querida e amparada pelos pais. Recorro com esse espírito de infância espiritual a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, quando as coisas da vida se tornam mais difíceis. Na noite de Natal, os pastores, avisados por um anjo, foram com pressa a Belém e encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Depois o adoraram e lhe ofereceram os seus presentes. Tenho o propósito de ir à missa de Natal com o desejo de adorar a Jesus e oferecer-lhe como presente a minha decisão de melhorar. Já me decidi a fazer uma boa confissão para preparar o Natal, desejoso de oferecer a Cristo a pureza de uma alma arrependida e bem disposta. Ato de confissão. Glorificai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da nossa segunda meditação de agora é o tema da filiação divina. É um tema recorrente, um tema importante, um tema para a gente voltar a meditar uma e outra vez, para que pouco a pouco a gente possa absorver essa realidade. Não apenas entender, mas viver. Não se trata da gente simplesmente saber explicar, mas a gente realmente construir a nossa relação com Deus desde essa perspectiva. Porque essa é a realidade, todo cristão, nós somos cristãos batizados, nós, a partir do batismo, somos feitos filhos de Deus. O batismo nos confere essa condição, nos faz entrar, digamos assim, dentro dessa realidade. E aqui, sobre essa realidade é que nós estabelecemos as bases da nossa relação com Deus. Nós não somos servos, escravos, servidores, alunos, discípulos, nós somos filhos de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente
reconhecendo a nossa realidade, a nossa condição, espera que nós vivamos dessa forma. Não pode ser uma relação fria e distante, mas uma relação próxima, íntima, filial, ordinariamente. Pelo menos quando a gente pensa na relação de pai e filho, a gente pensa numa relação próxima, numa relação carinhosa. Sim, assim deve ser a nossa relação com Deus. Diz São João, no seu Evangelho, veio para o que era seu, aqui ele está falando do verbo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Está falando da filiação divina, né? O poder de se tornar em filhos de Deus. É interessante a gente observar esse texto. Entre outras coisas, a gente percebe como realmente o cristianismo é uma religião, não é simplesmente um conjunto de ensinamentos, de máximas e princípios, não é uma filosofia de vida, porque não é simplesmente que a gente observa distante, né, de uma forma distante de Deus, a gente não simplesmente observa, mas existe tal compenetração, tal relação com Deus através do cristianismo que a gente chega a adquirir a filiação divina. Então, não é simplesmente ideias que vêm ao meu pensamento e que norteiam a minha ação, mas é uma realidade, que a gente vê isso, mas não só por isso, mas é uma realidade que transforma, penetra, modifica toda a minha vida. Então, é uma religião no sentido de que realmente estabelece uma relação íntima, profunda com o próprio Deus. Não é simplesmente um conjunto de ensinamentos, poderia ser talvez uma filosofia de vida ou algo semelhante. Agora, nessa mesma frase que nós acabamos de ler, a gente percebe que esse dom, a gente chega a atingir isso. A nossa relação com Deus não é simplesmente ler um livro que Deus nos ensinou, Deus escreveu umas linhas e a gente lê, não é simplesmente isso, mas é muito mais. Chega até tal ponto da gente ser reconhecido, acolhido. Deus nos reconhece como seus filhos, Deus nos adota, diz, agora você é meu, né? Meu filho, com todas as consequências que isso significa. Mas a gente percebe que isso que São João fala, que a gente deduz das palavras, isso não é fruto do nosso esforço, não é fruto do nosso mérito, não é uma conquista, não sou eu que consigo, pela minha inteligência ou por eu ter feito cursos, né? Então eu fiz cursos e passei no exame, agora eu vou receber aqui esse prêmio. Não, é dom de Deus. Deus concede às pessoas isso, não são as pessoas que conquistam. Então, também São Paulo fala disso. Na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Então, não é simplesmente um ponto da Bíblia que a gente interpreta dessa forma. São muitas passagens, seja dos Evangelhos, seja depois também das cartas dos apóstolos. E, no caso aqui, apresentei esse trecho, mas a gente poderia encontrar, inclusive, ainda outros. Mas fica patente essa realidade. E a gente pode pensar, quando às vezes a gente quer chamar a atenção para a nossa dignidade, para a nossa honra, a gente muitas vezes vai manifestar razões disso, né, motivos, que podem ter, sei lá, referências, né, onde eu estudei, onde eu moro, o que eu faço.
e as minhas origens, tem uma série de situações, de circunstâncias que bem, acabam agregando algo à nossa dignidade. Agora, nós poderíamos pensar que se nós realmente queremos apresentar um argumento que justifique a nossa dignidade, basta dizer isso, né? Você quem é? Eu sou filho de Deus. Esse é a maior razão de dignidade que nós temos. Nada pode se comparar a isso. A gente poderia pensar muitas outras coisas, mas qualquer outro argumento que a gente apresente como razão de dignidade não chega ao nível dessa. Eu sou filho de Deus. O que mais? O que mais eu posso acrescentar? Que outra realidade poderia ser superior a essa? Nenhuma. Então, aqui está a razão da nossa maior dignidade, que Deus nos adote como seus filhos. E nós devemos absorver, viver essa realidade, realmente fazer com que esteja presente nas nossas vidas. Muitos cristãos são filhos de Deus porque nós temos acesso à filiação divina a partir do batismo. Então, basta sermos batizados para que Deus nos adote. Só que muitos cristãos, embora batizados, não têm essa consciência, não percebem as coisas dessa forma. E São José Maria diz, aquele que não se sabe filho de Deus, desconhece a sua verdade mais íntima. E na sua atuação, não possui o domínio e o senhorio próprios dos que amam o Senhor acima de todas as coisas. O São José Maria fala, olha, tem filhos de Deus que não reconhecem a sua condição, não percebem, não se dão conta e, portanto, não vivem, não têm o domínio, o senhorio próprios daqueles que têm essa condição, daqueles que amam a Deus. Quando eu era criança, tinha aqueles livros de historinha infantil, e eu vou contar uma delas para vocês agora, não porque vocês têm cara de criança nem nada, pelo contrário, mas porque eu acho que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor esse tema, né? E não sei se vocês conhecem a história do Cornélio, Então, o que acontece? História de criança, então tem a cegonha. A cegonha, certa vez, estava fazendo a sua viagem, levando um monte de filhotinhos para as ovelhas. Um monte de ovelhinha, tinham feito a encomenda para a cegonha, e ela foi levar os filhotinhos de ovelha. Quando a cegonha chegou lá, grande alegria, grande euforia, né? Seja parte das ovelhinhas que iam receber os seus filhos, seja da parte dos próprios cordeirinhos que iam encontrar a sua mãe. E aí ela estava lá, a cegonha, fazendo as anotações, esse aqui para você e tal. O fato é que faltou um cordeirinho, uma ovelha ficou sem. Então, agora, imagina o desespero dessa ovelha, né? Imagina o desespero dessa ovelha, vendo que todas as outras realizavam o sonho da maternidade, recebiam ali o seu cordeirinho para cuidar, e ela ficou, meu Deus, não tem ninguém, como é possível, né? E ela viu que a cegonha tinha mais, ela estava com outros embrulhos, né? E tinha mais ali, a cegonha estava ali anotando, ela dizia, como assim? Vai faltar justo para mim? Eu tinha encomendado também, eu disse, não. E ela foi lá e pegou um que tinha, que a cegonha tinha, sem que a cegonha entregasse, ela foi lá e pegou. Esse aqui é meu, então vou ficar com esse aqui. Se não tem para mim, vai esse aqui mesmo. Não pode, esse aqui eu tenho que levar para a África, esse aqui vai para outro lugar, não é para aqui. Não, mas eu não vou devolver. O fato é que deu toda uma briga lá, a cegonha disse, tá bom, então fica, né? Então fica com você. Só que esse outro, que era para ter ido para a África e não foi, no fundo era um leãozinho. O Cornélio. Essa é a história do Cornélio, né? E aí o que acontece? Então o Cornélio chegou junto com todos os outros cordeirinhos, e no meio das ovelhas, ele achava que ele era uma ovelha, né? Só tinha ovelha ali, ele achava que era ovelha
como os outros. As outras ovelhinhas olhavam para o Cornélio e viam um sujeito meio estranho, né? Ele parecia, todos eram branquinhos, ele era amarelo, né? As ovelhinhas faziam bé, ele não sabia fazer bé. As ovelhinhas brincavam de dar cabeçada, né? Mas a ovelha tem cabeça dura. O Cornélio ia dar cabeçada, ele saía com dor de cabeça. Então, as ovelhinhas saíam saltitando, imagina o Cornélio saltitando, não era a praia dele. Então, o pessoal tirava onda com ele, zombava, o Cornélio desajeitado. Dá para dizer assim, né? Trazendo para a linguagem atual, o Cornélio sofria bullying das ovelhinhas. As ovelhinhas faziam bullying com o leãozinho, né? Que era todo desajeitado e que tentava viver como uma ovelha e evidentemente não conseguia, né? Não tinha essa natureza. Mas bem, o tempo foi passando, ainda que o Cornélio fosse um sujeito meio estranho, as ovelhinhas gostavam dele porque ele era simpático, ele era amável, né? E meio desengonçado, mas era uma boa pessoa, né? E o tempo foi passando e o Cornélio foi crescendo, e foi crescendo muito mais do que as ovelhinhas. E ela chamava a atenção, pô, esse Cornélio aí é um sujeito realmente desengonçado, grandão. Até que ele, de fato, ganhou todo o corpo dele, né? Mas na cabeça dele ele continuava sendo, ele via os outros ovelhinhas só como os outros. E aí um dia, anoiteceu, e aí juntou lá todo o rebanho, foram dormir tudo meio amontoado ali, e o Cornélio junto com a mãe dele. A mãe dele era uma mãe coruja, né? Adorava o filhão dela, o Cornélio, super protetora e tudo mais. E aí estavam lá dormindo, o Cornélio com a mãe dele, todos os grupos ali mais ou menos juntos. E, de repente, no meio da noite, se escuta o uivar do lobo. Não vou imitar, não peçam para eu imitar o lobo, né? Mas o fato é que o lobo uivou no meio da noite, né? Imagina, as ovelhas, tudo encolhida ali, assustada, meu Deus, um lobo na redondeza. E aí, de repente, um segundo uivar do lobo e elas percebem, vem se aproximando. E o Cornélio tremia mais do que vara verde, né? E se aproximou da mãe dele ali, mãe, cuida de mim. E, de repente, o uivar cada vez mais próximo, até que o lobo saltou no meio do rebanho. E aí foi aquele fuzuê, aquele pernas para que te quero, cada ovelha correndo para um lado, desesperada. O Cornélio também correndo, fugindo. Mãe, me ajuda, mãe, me ajuda. Quando ele se deu por conta, o lobo estava atrás da mãe dele. E aí ele diz, alguém faça alguma coisa, o lobo vai pegar a minha mãe. Estava pedindo ajuda para a ovelha, né? As ovelhas tudo fugindo, tudo desesperado, e o Cornélio, aquela situação de pavor, vendo que o lobo ia pegar a mãe dele, não via muita escapatória. E nesse momento ele começou a sentir dentro dele sentimentos confusos, contraditórios. Por um lado, um sentimento de aflição, de medo, de pavor. E por outro lado, um sentimento novo, que ele nunca tinha experimentado até então, um sentimento de fortaleza, de fúria, de coragem, né? E quando ele se deu por conta de que, de fato, o lobo ia agarrar a mãe dele, surgiu algo de dentro dele e saiu um rugido potente que recuou em todo o vale, e que só de ouvir o lobo começou a tremer as pernas, né? Ele se deu conta que ali tinha um leão. E nesse momento o Cornélio descobriu a sua natureza e deixou fluir, né? Ele saiu disparado atrás do lobo. Como era história para criança, o fato é que o lobo acaba caindo do penhasco e fica pendurado no arbusto. Ele não morre, ele está lá no arbusto, que inclusive tinha umas frutinhas para o lobo comer. Então a história, o lobo fica lá no arbusto, e o Cornélio, a partir de então, vira o ídolo das ovelhinhas. Então as ovelhinhas fazem toda uma procissão carregando o Cornélio, né? O Cornélio é nosso rei, felizes, contentes, que a partir de agora não tem mais razão, motivo para ter medo do lobo, e o Cornélio deixa de ser aquele sujeito estranho, desajeitado, que todo mundo zombava, e a partir daquele momento ele assume quem ele realmente é, continua vivendo ali entre as ovelhas, mas é, digamos assim, agora o verdadeiro rei, aquele que comanda
E é o orgulho, né? E a mãe que já era orgulhosa fica mais orgulhosa ainda. Aí vocês podem me perguntar, padre, o que tem a ver essa história com o nosso tema de hoje? Eu poderia dizer que é simplesmente para tentar manter vocês acordados. Mas não foi por isso. Não foi essa a minha intenção. A minha intenção é outra, e é mostrar que, às vezes, algo semelhante acontece com os cristãos. Tem muito cristão que vive como ovelha, sendo um leão. Né? O Cornélio era um leão, e tentava viver como uma ovelha. E, por isso, era desajeitado, era zombado, era ridicularizado. Embora fosse visto assim com simpatia, era bonachão, mas sofria o bullying ali das ovelhinhas, né? E às vezes acontece isso também com o cristão, que não assume a sua real identidade, né? Em vez de reconhecer, olha, eu sou filho de Deus, isso é o que eu sou, né? Com todas as consequências que isso comporta, com toda a coragem, com toda a fortaleza, com toda a audácia que isso deve produzir dentro de nós, toda a segurança, toda a garra apostólica, todas as virtudes, né? A gente deveria sentir como Cornélio brotar de dentro de nós essa fortaleza que nos leva a assumir em plenitude a nossa realidade, assumir em plenitude a nossa natureza. E muitas vezes não. Muitas vezes a gente vive como uma ovelhinha assustada, com medo do ambiente, com medo do que os outros dizem, com medo do que os outros pensam, com medo do que os outros falam, né? Como se qualquer coisa fosse fazer a gente tremer. Então, é importante que algo aconteça, mas que a gente desperte. Não é que necessariamente vai ter que aparecer o lobo, como no caso do Cornélio, mas a gente precisa despertar para essa realidade, perceber quem eu sou, perceber quem realmente Deus espera que eu seja, perceber as graças que Deus me dá, a condição que Deus me dá. E se a gente olha para a nossa história, e aqui eu me refiro ao quê? A história cristã, a gente vai ver exemplo de muitos leões. Né? Você olha para trás, olha para a história cristã, você vê muitos leões que foram pessoas que realmente assumiram a sua condição cristã, a sua condição de filho de Deus, e deram exemplos maravilhosos de viver realmente bem a própria vocação, e foram capazes de testemunhar a sua fé, em alguns casos, inclusive, derramando o próprio sangue. Ontem eu estava lendo história, tenho lido história da igreja, né? E estava lendo lá história das perseguições, e agora entrou na perseguição de Valeriano, e ali é onde morre São Cipriano de Cartago, bispo. Né? Ele narra ali a história brevemente, mas é muito bonita, e assim, impressiona a altivez, a honra, a dignidade, a coragem com que morreu o Cipriano. E foi tanta, né? Foi tanta a honra que ele teve naquele momento, que o próprio magistrado não queria condenar ele, ou tentava dizer, olha, aqui é o seguinte, o Cipriano teve que pôr um ponto final no processo. A tua missão é ou me fazer apostatar, ou condenar. Apostatar não vou, então me condena. Né? O povo foi reunido, foi buscar o corpo dele. Ele não fez nada, porque tal era a autoridade moral que ele tinha, que ele deixou. Né? São todos cristãos que estão perseguidos, mas aqui eu não vou intervir. Né? Então, bem, isso só para citar um exemplo que está fresco na memória, porque eu li essa história ontem. Mas quantos cristãos ao longo dos séculos não deram esse exemplo, né, de assumir plenamente a sua condição de filho de Deus, e viver com a coragem, viver com a fortaleza, viver realmente como verdadeiros seguidores de Cristo. E isso cabe a nós também, descobrirmos a nossa verdadeira dignidade de filhos de Deus e assumirmos com todas as suas consequências. E uns anos atrás, conversando quando eu ainda
quando ainda estava fora, né, antes de me ordenar, e eu convivia com pessoas de vários países. Um dos meus amigos, com quem eu morava, contou a história não vou contar o país, mas contou a história lá do país dele, que tem monarquia, acho que é uma monarquia parlamentarista, algo assim, ou presidencialista, não sei. Mas portanto, tem rei. Tem rei. E o fato é que na época tinha o filho, tinha o príncipe, e o príncipe começou a namorar uma moça, uma plebeia. E aí, essa pessoa me contava que aquela plebeia, aquela moça, antes de começar a namorar o príncipe, era uma pessoa conhecida, eu acho que trabalhava na TV, alguma coisa assim, não sei detalhes. Mas não levava uma vida assim lá muito, não sei como dizer assim, para não soar meio... Mas bem, não dava os melhores dos exemplos, digamos assim. Não é que fosse assim um modelo de dignidade cristã, ou algo que vocês queiram semelhante. Mas essa pessoa me disse, olha, a partir do momento que ela começou a namorar com o príncipe, portanto, a ser uma princesa, futura rainha, ela mudou. Ela mudou. Diz bem, antes ela teve uma vida. Agora acabou. A partir de agora, eu vou ser princesa e eu vou assumir a minha nova condição. E diz, a partir daquele momento, ela assumiu totalmente a sua nova condição e passou a viver perfeitamente de acordo com a dignidade, com a posição, com toda a situação, né, que comportava a sua nova situação. Bem, aqui novamente a gente tem um exemplo, né, humano nesse caso, antes não, mas agora um exemplo até humano de como a gente também deveria reconhecer, perceber, de olha, qual que é a minha condição? Qual que é a minha condição? Como é que eu vivo? A minha condição essa moça era a condição de princesa, a nossa condição é a condição de filhos de Deus. Ela foi capaz de assumir a sua condição e viver de acordo. Eu tenho que ser capaz de assumir a minha condição e viver de acordo com... Viver eu também de acordo com isso. No que influi a minha condição de filho de Deus? Bem, muitas coisas. Por um lado, uma maior audácia apostólica. O apostolado que é um mandato de Cristo. O apostolado é um mandato de Cristo. E um filho de Deus assume como próprio esse dever, e por ser filho de Deus tem toda a confiança, tem toda a segurança, tem toda a coragem de dizer, olha, Deus me pede isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer, e não vou ter medo de nada nem de ninguém. Então, realmente, na medida em que a gente assume a nossa condição de filho de Deus, isso nos dá a mesma valentia que teve o Cornélio, né? E a gente se lança não atrás do lobo, mas atrás do apostolado, atrás das ovelhas de Cristo. Cristo é o bom pastor. A gente se lança atrás da evangelização, do apostolado. Então, essa é uma consequência da nossa filiação divina, de viver bem a nossa filiação divina, o nosso apostolado. O nosso apostolado. Depois, evidentemente, outra consequência da filiação divina é a fraternidade. O que a gente fala de onde vem a palavra fraternidade? Vem de fratres, irmãos. E por que somos irmãos? Porque temos o mesmo Pai, Deus, né? Então, se nós somos filhos de Deus, somos todos filhos de um mesmo Pai e, portanto, todos irmãos. Dizia Santo Agostinho, nesse Pai são irmãos o Senhor e o servo. Nesse Pai são irmãos o imperador e o soldado. Nesse Pai são irmãos o rico e o pobre. Os fiéis cristãos possuem sobre a terra pais diferentes, uns nobres, outros plebeus. Mas todos invocam a um único Pai, o Pai dos céus. Então, aqui também está uma consequência bastante direta, bastante concreta de sermos filhos de fato, de vermos nos outros os nossos. Não simplesmente conhecidos, não simplesmente outros cristãos. Não. Cada um é meu irmão.
Cada um é meu irmão. Com todas as consequências que isso comporta, né? Isso vai me levar a viver a caridade, como dizia também Jesus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A verdadeira caridade entre nós, né? E que é consequência da nossa filiação divina e que é sinal de sermos discípulos, seguidores de Cristo. Depois podemos dizer ainda que a filiação divina, por nós, uma absoluta confiança em Deus, porque se Deus é meu Pai, de que vou ter receio? Que poderia alguém fazer? O que poderia alguém fazer contra mim? Alguém poderia fazer o mal para mim, sem que meu pai não pudesse me defender? Meu pai não pode me defender em alguma situação? Claro que Deus pode me defender em todas as situações. Então, nesse sentido, não tenho que ter medo, não tenho que ter receio, porque nenhum mal vai me acontecer. Podem, certamente acontecerão cruzes, obstáculos, dificuldades, mas essas coisas Deus permite, inclusive, para o meu próprio bem, porque eu preciso dessas coisas para trilhar o caminho cristão, para crescer, para me desenvolver como pessoa, para alcançar o céu. Mas, ao mesmo tempo, o mal, esse não pode me acontecer, né? Porque Deus não está disposto a permitir isso, a não ser que eu mesmo livremente fizesse as escolhas erradas. Mas Deus tem poder suficiente para me preservar do mal. Aliás, é isso que a gente pede no Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. Bem, vamos terminar e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Ela também é filha de Deus. Nossa Senhora é filha de Deus e vive a sua filiação divina. Vive plenamente a sua filiação divina. Vive maravilhosamente bem a sua filiação divina. Vamos pedir que ela nos ajude, nos inspire com o seu exemplo, nos ensine a que também nós sejamos capazes de viver a nossa filiação divina da mesma forma que ela vive. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.